O que nós precisamos entender é que a estratégia da companhia é uma estratégia que busca concentrar a sua atuação nos seus negócios principais, o que nós chamamos dos negócios core da companhia. E já há algum tempo, a partir de um trabalho feito inicialmente com o Conselho de Administração e depois envolvendo toda a administração da companhia, até recentemente o momento em que eu me tornei presidente, foi um trabalho de entender qual é o nosso negócio core e qual é o nosso principal diferencial competitivo para o futuro. E esse diferencial competitivo está centrado na fibra ótica, na infraestrutura de fibra ótica que a companhia tem. É a maior infraestrutura de fibra ótica do país, por uma boa margem de distância em relação aos seus concorrentes mais próximos. E foi aí que nós desenvolvemos o nosso plano de transformação da companhia e de visão de futuro. Assim sendo, a possibilidade de venda da operação móvel passou a ser uma possibilidade buscada justamente para poder trazer mais recursos para a companhia e possibilitar duas coisas ao mesmo tempo com essa possível venda. Uma delas é a diminuição da dívida, você mesmo mencionou a dívida na abertura, e a outra é a continuidade até o aumento dos investimentos nos ativos de fibra ótica, seja para banda larga residencial, seja para serviços empresariais e seja até mesmo para prestar serviço para as outras operadoras. Então, quando você fala de fatiar a empresa, na verdade a empresa continua existindo com um coração da sua atuação muito forte, muito centrado na infraestrutura de fibra ótica. A operação móvel, que aí sim está sendo objeto desse processo que nós estamos conduzindo competitivo, ela pode ir para um lado, pode ir para outro. Caso ela vá para o lado de um consórcio formado pelos 3 competidores também no móvel, aí não chega a ser, a gente não está falando de um fatiamento da empresa, a gente está falando de uma potencial divisão de uma unidade da empresa que é a unidade móvel. Mas a Oi, como empresa principal, como coração da operação, permanece uma empresa olhando para frente com todos os seus serviços principais. É simplesmente um foco da empresa em olhar para frente. Então não é que a empresa como um todo passa a ser dividida e passa a ser detida por vários concorrentes de mercado. Não, é a unidade móvel que faz parte desse processo competitivo específico hoje. Quando nós fizemos o nosso plano, de fato, uma das considerações que nós tivemos ao criar o plano, ao desenhar até mesmo o cronograma do plano que foi anunciado de maneira pública em junho, foi justamente botar no plano todas as alternativas e todas as possibilidades de conclusão de um processo como esse, que é sempre um processo complexo. Ele é sempre um processo que pode ter um proponente, 2 proponentes, 3 proponentes, pode ser um processo que leve a uma análise competitiva e regulatória mais simples ou uma análise competitiva e regulatória mais longa, mais complexa. Então a companhia tinha que estar preparada para quaisquer dessas alternativas. Nesse sentido, o nosso cronograma é um cronograma que previa, quando comunicado lá atrás, no meio de junho, que o processo da móvel poderia levar até mesmo 1 ano e meio. Tá? Então nós comunicamos que veríamos o processo concluído, a data mais provável de conclusão do processo, considerando um prazo máximo dessa análise, tanto competitiva quanto regulatória. E com isso nós comunicamos que possivelmente o processo da móvel poderia ser concluído simplesmente no final de 2021. Ou seja, isso já levaria em consideração um prazo para aprovação da nossa Assembleia de Credores, um prazo para realização do chamado processo competitivo judicial, e um prazo de até mesmo mais de 1 ano para análise competitiva e regulatória, que a gente sabe que é uma possibilidade. Então, quando nós fizemos todas as nossas análises, isso foi levado em consideração. Lembrando novamente que não é uma venda da companhia inteira, uma venda da unidade móvel da companhia. A companhia permanece com os seus ativos principais e que somados representam mais do que 50%, representam uma operação bem maior do que a operação móvel simplesmente. Eu diria que a companhia hoje ela não tem preferências. Qual é a preferência da companhia? A preferência da companhia é fazer com que esse processo competitivo leve a uma oferta capaz de trazer para a companhia o maior valor possível. E, obviamente, com um grau de análise de complexidade regulatória que possa ser superado, seja de um lado, seja de outro. E, nesse sentido, o processo competitivo, por si só, é bom. É bom porque ele dá essa prerrogativa para a companhia, primeiro de receber propostas melhores. Eu lembro que quando nós anunciamos o nosso plano, já há mais de 1 ano, uma das dúvidas, por exemplo, que analistas de mercado tinham era, poxa, mas será que é viável a venda da unidade móvel da Oi? Mas não é viável porque ela é a 4ª operadora e os outros 3 operadores estariam melhores só se esperassem, se não fizessem nada. E essa foi uma primeira dúvida. Fazendo até uma relação com a tua pergunta anterior,
uma das razões pelas quais ao longo do tempo as nossas ações demoraram um pouquinho para reagir foi justamente a sensação de que, poxa, mas qual é a dificuldade de execução desse plano? Nós temos mostrado desde o ano passado que nós estamos executando em praticamente todas as frentes que comentamos. Então, na entrega da fibra, na venda dos ativos, nós já fechamos a venda de 2 dos ativos non-core, que foram as torres e os data centers, e agora, com esse processo da venda da operação móvel, a companhia mostra que sim, tudo aquilo que ela disse que poderia ser feito, de fato vai poder ser feito. Óbvio que essa análise tem que ser feita com muito cuidado e isso nós sabemos e até por isso essa consideração de longo prazo. Então, o interesse da companhia é em fazer com que todos esses processos gerem a maior capacidade possível, seja para ela investir, seja para ela reduzir dívida. Então, não existe uma preferência da companhia, nem poderia existir uma preferência da companhia. E acho que vale lembrar também que após esse primeiro processo, essa parte do processo que é privada, esse processo vira um processo competitivo judicial. Por conta da situação de recuperação judicial, precisa haver um processo competitivo de entrega de propostas e que aí sim elas cumprem um rito judicial para garantir que a maior possibilidade de obter o maior valor possível seja cumprida. A nossa visão da fibra ótica é admitir um sócio. Então, nós estamos conduzindo um processo para a admissão de um sócio estratégico no negócio de fibra que nos permita aumentar a capacidade de investimento. Então, não significa a Oi sair do negócio de fibra ótica, significa a Oi permanecer no negócio de fibra ótica, fazendo uma rede neutra, criando uma empresa de rede neutra, justamente o que a gente estava comentando, mas admitindo para isso um sócio estratégico. E a proposta que você comenta faz parte de um processo formal de rodada de avaliação de interesse com vários potenciais sócios e investidores da companhia nessa jornada de criar uma rede neutra de infraestrutura de fibra ótica. Então não é a Oi saindo do negócio, é a Oi admitindo um sócio e esse sócio ajudando a aumentar o investimento para criar, sim, a maior empresa de infraestrutura do país. A Oi se permite a possibilidade de manter a maioria do capital econômico na empresa. E isso por algumas razões. Uma razão até mesmo para ressaltar o caráter de neutralidade dessa rede. Então, quando você tem um sócio controlador que não é a própria operadora, o caráter de rede neutra fica mais intensificado, fica mais evidenciado, porque aí você pode servir serviços de rede neutra para todas as operadoras sem a preocupação de que aquilo esteja sendo influenciado, por exemplo, por uma operadora que é competidora também. Mas, ao mesmo tempo, você tem outras razões, em particular a razão de atrair um capital que de outra maneira não estaria subordinado a um processo que é um processo ligado à recuperação judicial, ligado a um histórico até mesmo de concessão de telefonia fixa, mas que tem o interesse em investir em fibra ótica, investir em infraestrutura de fibra ótica. Então, por isso, nós criamos uma estrutura que permite que a Oi faça o melhor dos dois mundos. Ela tem a capacidade para investir, ela tem a neutralidade necessária, ela tenha um foco exclusivo na criação de uma rede neutra que tem um potencial de longo prazo muito grande, que ela se beneficie também ao mesmo tempo de todo o resultado econômico dessa participação e dessa manutenção no negócio, inclusive com alguns dispositivos que nós colocamos no nosso plano que proíbem a empresa de diminuir a sua participação abaixo de um determinado limite. Ou seja, a Oi continua sendo um participante muito significativo dessa empresa no futuro, até como maneira de garantir todo o plano de recuperação que vem sendo cumprido e até mesmo os ativos que no futuro são a base de manutenção de garantia para os seus credores, por exemplo.